Graça e paz, meus irmãos, passando aqui para darmos sequência à nossa meditação na carta de Paulo a Tito, nessa manhã de sexta-feira. O texto dessa manhã, dando sequência, capítulo 1, nós vamos ler o verso 10 a seguir. Diz assim: Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Paulo vem tratando com Tito, orientando Tito a organizar obreiros naquela cidade, naquelas igrejas. Tito tem a incumbência de escolher presbíteros, líderes, homens piedosos que vão ser aqueles a quem transmitirão a verdade ao rebanho. Paulo tem essa finalidade de instruir a Tito, promover a fé dos eleitos, fortalecê-los, a ensinar a doutrina que promove a esperança, a firme esperança. Tito vai então escolher homens fiéis, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, homens coerentes, não violentos, para que esses transmitam a verdade do Evangelho. Por que essa necessidade de escolher uma liderança e que essa liderança seja uma liderança equilibrada, uma liderança madura, uma liderança de homens piedosos, homens que servem realmente a Deus, homens realmente convertidos? Porque há falsos mestres e há falsos ensinos que estão rondando aquela igreja, estão inseridos na membresia daquela igreja. E Paulo pede a Tito que ele os combata, que ele os admoeste. Paulo dizendo o seguinte, terminando a parte em que ele pede para que se escolha esses homens fiéis para conduzir o rebanho, ele diz por quê? Porque há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. E aí ele diz, quem são esses rebeldes? Ele diz, eu refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Havia um grupo judaico que ainda insistia na circuncisão, não vendo mais isso como uma sombra, algo que já havia sido superado em Cristo Jesus, na obra de Cristo. É importante atentar que Paulo não manda Tito ser tolerante. Paulo não manda Tito abrir exceções. Hoje nós vivemos um tempo onde a tolerância, ou no lombo da tolerância, como afirma John MacArthur, no lombo da tolerância tem entrado heresias, falsos ensinos dentro da igreja. Não, devemos ser tolerantes, devemos ser pessoas de mente aberta, devemos acolher, não podemos recriminar. Aqui Paulo manda Tito combater, manda Tito enfrentar, manda Tito admoestar,
manda Tito proteger o rebanho, corrigir, né? Então nós vemos isso muito claro. Olha o que ele diz: é preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. O prejuízo, o dano do falso ensino é algo devastador. Paulo sempre orientou os seus filhos na fé, principalmente aqueles que estavam próximos a ele, a tomarem conta, a tomarem cuidado com o falso ensino. Se nós pegarmos, por exemplo, Paulo, quando esteve em Mileto, chamando os presbíteros de Éfeso, ele fala justamente que do vosso meio vão surgir falsos mestres, ensinando heresias mortíferas, falsos ensinos, é do vosso meio. Então, Paulo sempre orientou os seus filhos na fé a se posicionarem contra o falso ensino, contra a heresia. Então, ele está dizendo, você deve fazê-los calar, porque com esse ensino eles têm desviado famílias inteiras da verdade. Observe que Paulo fala algo importante, irmãos. Não é que esse falso ensino tenha desviado as pessoas de Paulo ou de Tito. O foco aqui não é nem Paulo nem Tito. Eles têm desviado essas famílias da verdade, da Escritura, do Evangelho, da presença do Senhor. E quais são as motivações que levam esses falsos mestres a levar esses irmãos à apostasia, ao desvio, ao erro? A motivação é lucro desonesto. É o lucro desonesto. E para isso, Paulo cita até mesmo o próprio filósofo cretense, quando ele diz, até mesmo um deles, um profeta, né? Um profeta nascido em Creta, diz o seguinte: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Paulo diz, isso é verdade. Isso é verdade. Então, observe a construção das intenções desses falsos mestres. Eles querem disseminar o falso ensino, eles querem afastar as famílias da verdade, eles querem lucrar com isso, eles querem ter um lucro desonesto com isso. Parece uma descrição dos nossos dias, né, irmãos? Parece uma descrição bem clara do que encontramos no cenário brasileiro em nossos dias, onde inúmeros mestres, e acrescento inúmeros falsos mestres, cada vez mais sugam aqueles que os ouvem, prometendo coisas que Deus nunca prometeu, levando-os a fazer coisas que Deus nunca pediu que fizessem, né? Assumindo posições que Deus nunca mandou que eles fossem, e fazendo assim, os afastando da verdade. Tudo que eles negam a esses que os ouvem é a verdade do Evangelho. Porque uma vez que a verdade liberta, né? Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que o Evangelho da graça ganha o nosso coração, esses falsos mestres sabem que já não os terão mais, já não terão essas pessoas mais para ouvi-lo. Paulo diz a Tito, portanto, repreenda-os severamente. Essa repreensão é tanto para aqueles que os ouvem, como para aqueles que pregam. Então nós não devemos aceitar de forma alguma e nos calar de forma alguma quando vemos pessoas sendo sediadas pelo falso ensino e até mesmo pessoas ensinando um falso ensino. Nós precisamos corrigir severamente, a fim, olha o que o Paulo diz, corrijam esses irmãos severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É tão importante quando essas pessoas estão sendo seduzidas, elas não percebem, em toda a sedução, não se percebe a realidade do perigo que correm. É necessário alguém que esteja de fora,
percebendo o perigo que está acontecendo e admoestando-os, fortalecendo-os na fé. Na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e a ordem daqueles que se desviaram da verdade. É imprescindível, irmãos. A fé vem por ouvir e ouvirmos a palavra do Senhor. Observemos nossa vida prática. Normalmente, não sempre, mas normalmente, cristãos que começam a fraquejar em sua caminhada cristã, normalmente estão dando ouvidos ao que não deveria. Estão dando ouvido ao que não deveria. E nesse cenário quase que pós-pandêmico, né, ainda no final dessa pandemia, nós encontramos muitas coisas, né, muitas profecias falaciosas, muitos movimentos sendo desenvolvidos e muitos irmãos, muitos cristãos dando ouvido a essas coisas, depois se frustrando, depois se afastando da verdade, né, se tornando cada vez mais liberais, cada vez mais cônscios com essas coisas. Paulo diz enfaticamente: é preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos, no caso aqui a circuncisão. É importante. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus cumpriram a lei. As coisas da antiga aliança eram sombras que apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo veio, essas coisas foram superadas, foram vencidas. Não necessitamos mais da observância dessas coisas. Nós não somos salvos mais, e não somos salvos por isso, na verdade. Somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, por meio da fé, como Paulo diz aos Efésios. Por isso ele segue dizendo que para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Por quê? Porque eles têm a mente, Paulo diz, a mente e a consciência corrompida. O problema não está no que fazemos, mas na motivação do que fazemos. O problema não está na coisa em si, mas está na nossa mente, na nossa consciência. Esses falsos mestres tinham suas mentes corrompidas. Seu coração estava longe de Deus. Eles poderiam achar que estava ensinando algo proveitoso, mas na verdade a motivação deles era o lucro, a motivação deles era desviar as pessoas da verdade, a motivação deles era errada. Por isso Paulo diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam no seu modo de viver. Ou seja, teoricamente eles afirmavam conhecer a Deus, mas o seu modo de viver revelava que eles estavam longe de Deus. Aqui nós vemos um princípio importantíssimo. A nossa vida prática precisa ser uma expressão da nossa fé. Eu não posso crer e viver de forma diferente. É importante entendermos o que Paulo aborda aos Romanos quando ele diz que os conceitos são gerados na nossa mente. Os princípios, conceitos, depois eles ganham o nosso coração, nós começamos a amá-los, depois nós começamos a viver. Nós vivemos e agimos da forma como pensamos, como cremos. Então aqui eles estavam dizendo o seguinte: nós amamos a Deus, mas a forma como eles viviam mostravam que não era uma realidade. Não era uma realidade. Eles negam no modo de viver. Paulo continua: são detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Ou seja, a
prática de vida, a forma de vida, como eles conduziam a vida, revelavam que eles não amavam a Deus. Eles não amavam a Deus. E mesmo, ainda que declarassem isso, ainda que dissessem, não, nós amamos a Deus. Vamos ver a prática de vida, vamos ver o testemunho de vida, vamos ver como ele conduz a sua vida. Isso é um desastre. Eu termino com um pensamento que, se não me engano, John MacArthur disse, dizendo o seguinte, foi Moody quem disse isso. MacArthur disse algo semelhante. Ele disse assim, se um homem não ama sua esposa, eu não quero ouvi-lo falar de Cristo. Aí você pode pensar assim, nossa, mas que exagero. Não, ele está correto. Porque se nós dissemos que amamos a Deus, mas em nossa vida prática, cotidiana, no nosso dia a dia, nós não evidenciamos isso, o fato é que nós não amamos a Deus. Certo? Se você é um cristão e diz que ama a Deus, mas ainda se deleita na prática do pecado, o fato é que nós não amamos a Deus. Aqui é uma coerência. Se eu digo que amo a Deus, isso precisa ficar evidente na minha vida, na minha prática, no meu dia a dia, nos meus afazeres. Isso envolve toda uma cosmovisão cristã, envolve o meu trabalho, envolve o meu lazer, envolve tudo na minha vida. Então Paulo fecha dizendo, olha, eles afirmam que conhecem a Deus, mas na verdade eles não o conhecem, eles negam a Deus na sua forma de viver. Que possamos encontrar a coerência em Cristo, que Deus possa trabalhar isso em nosso coração, de realmente esse amor que professamos sentir por Deus, esse amor que nos desfrutamos em Deus, possa ser uma evidência prática no nosso dia a dia, para a glória de Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, em nome de Jesus.